Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Bíblia em um ano. Graças a Deus! Antes de nós começarmos a nossa leitura, você já sabe o que tem que fazer, né? Ou seja, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo dos seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais. Você pode até copiar o link e facilitar e divulgar muito essa mensagem. Também você pode deixar seu comentário aqui no YouTube, enfim. Mas hoje, na nossa leitura, pegue o seu checklist, né, seu plano de leitura bíblica para você ir acompanhando. E hoje nós estamos lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 21, capítulo 22, e depois nós vamos para Jó 14 e Atos 4, do verso 23 ao 37. Muito bem, capítulo de Deuteronômio 21, a repetição da lei, esse capítulo ele vai falar, já inicia com a lei e o procedimento de alguém que fosse encontrado morto e não se sabe o assassino, o que teria que ser feito, da regra, se acontecesse essa situação no meio do acampamento, do arraial do povo de Deus. E outro procedimento nesse texto 21 é a lei sobre o filho primogênito do casamento entre um homem com duas mulheres. Até, de certa forma, nessa versão que eu estou lendo da Bíblia, ele fala assim da mulher que ele ama e da mulher que ele aborrece. Em uma outra linguagem, seria a mulher que ele ama e aquele que ele não ama tanto. Então, o que se faz no nascimento de filhos? E aí você vai ver a regra. E naquela época era permitido 2 casamentos, enfim. E aí vem a lei sobre isso. Depois vem a lei de um filho rebelde e desobediente. O que deveria ser feito se tivesse essa circunstância? O procedimento de um filho rebelde e desobediente. Então esse texto ele vai falar o que realmente a lei, qual era o procedimento para fazer e atitude com esse filho. E a situação que a lei vai dizer nesse texto de 21 é o que precisaria ser feito se alguém tivesse cometido um pecado digno de morte. Então a lei vai dizer passo a passo o que era preciso fazer. No capítulo 22, você já vai perceber a caridade para com o próximo. Também a lei dizendo da proibição do homem vestir roupas de mulher e da mulher vestir roupas de homens também. E também as penas, aí são vários versículos de penas dos pecados cometidos contra as mulheres, com as mulheres, né? Então teria várias circunstâncias, várias situações dos pecados que a pessoa fazia com a mulher, né, contra a mulher. E aí você veria o peso da lei. Então o texto de 21 e 22 é esse resumo. Agora, partindo para o segundo texto da leitura do dia de hoje, já em Jó, capítulo de número 14. Então é uma afirmação de como é a vida humana e como é a realidade do ser humano. Eu vou destacar alguns versículos de Jó capítulo 14 e ler versículos 7 ao 12, que fala assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, o cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Aqui Jó está falando do cotidiano da vida do ser humano, como ele morre e não volta mais. A não ser que ressuscite, como a Bíblia fala de vários casos de ressurreição dos mortos. Mas a vida normal do ser humano é que ele vive, nasce, vive e ele morre e não volta mais. Como ele está afirmando, Jó está afirmando a realidade do ser humano. Agora, capítulo de Atos, capítulo 4, no livro de Atos, capítulo 4, do versículo 23 e 37, o livro de Atos ele é fantástico. E aqui vai ter o relato da história, e na leitura do dia anterior, você percebe que a situação de Pedro e João, que realizaram uma cura maravilhosa de um homem, né? E aí na leitura você percebe, a Bíblia vai dizer a idade desse homem tinha para mais de 40 anos. E por que ele fala a idade desse homem? Para dizer que foi um milagre realmente poderoso. Não era uma criança, uma pessoa imatura, era um homem que
todos conheciam e ficava na porta formosa, na entrada do templo, e realmente mendigava, mas agora era perceptível um milagre que havia acontecido com aquele homem que era coxo, né? E aí você percebe que esse milagre trouxe um grande impacto e eles ficaram todos assombrados, né? As pessoas, né? As religiosas, enfim, sobre como Deus havia usado Pedro e João para essa cura maravilhosa. E aí eles realmente são pegos, são presos, e logo depois eles foram soltos e eles voltaram para os seus contando as grandes maravilhas daquilo que o Senhor havia feito na vida deles e através daquele homem, com aquele homem, né? E aí eles ficaram tão empolgados, eles ficaram tão maravilhados como Deus estava operando, né? Através do nome de Jesus, não era através deles, mas era através do nome de Jesus, que há pouco tempo estava com eles ensinando, né? Vendo maravilhas, e esses sinais e maravilhas não cessaram com a ida de Jesus para o céu, mas continuando através da vida agora dos apóstolos, né? Pedro e João, nesse específico dessa história. E aí todos ficaram cheios do Espírito Santo enquanto João e Pedro estavam relatando essa situação, e eles ficaram tão empolgados. E em resumo, aquele gás, mais ousadia para falar do nome de Jesus, para dizer sobre o nome de Jesus. E finalizando o texto da nossa leitura, começa a história, e logo em seguida, e amanhã você vai perceber na sua leitura diária a história de Ananias e Safira. Mas antes de contar a história de Ananias e Safira, né, que você vai ver amanhã, ele vai ao relato de como era a vida deles, né, daquele povo, da igreja primitiva. Eram tudo em comum, não havia necessitados. Deus estava suprindo todas as coisas. Deus estava em cada necessidade financeira de todo daquele povo. E eles realmente viviam tudo em comum, em uma unidade, enfim. E aí você percebe que amanhã vai ter uma história fantástica, né, sobre Ananias e Safira, e trazer lições poderosas. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curta o nosso canal, né? E que Deus te abençoe. Amanhã tem muito mais. Dá o checklist, né, na sua leitura bíblica e persevera, porque nós vamos fazer essa leitura toda em um ano. Deus te abençoe.